Boa tarde. Estamos aqui de volta no simpósio interquinquenal sobre o sistema político brasileiro e 11ª jornada de pesquisa e extensão da Câmara dos Deputados. Meu nome é Andréia Dantas, eu sou advogada da União, com um doutorado pelo CEUB e com estágios doutoral na Universidade de Stanford. Estou aqui como moderadora hoje para apresentar 5 artigos relevantes na área de participação política e de sistema político. O que eu acho mais interessante dos painelistas hoje é que a gente tem uma diversidade de temas muito grande e praticamente todos envolvem um autor que tem sido muito relevante, né, na questão do sistema político brasileiro, que é o Poder Judiciário. Né? Então, eu vou, sem maiores delongas, e para que sobre tempo ao final, para a pergunta dos participantes, dos próprios painelistas, se quiserem trocar alguma ideia, e dos participantes que estão vindo. A gente vai seguir a ordem que está no site do simpósio. Em primeiro lugar, vou chamar o Dr. Joelson Dias para o paper Acessibilidade Eleitoral, Perspectivas e Desafios para a Promoção dos Direitos Políticos das Pessoas com Deficiência. Boa tarde, Joelson. Muito obrigado, doutora Andréia. Eu quero começar dizendo da minha satisfação ter sido selecionado pelas entidades promotoras deste importante evento, dizer que o meu artigo é em coautoria com Ana Luísa Junqueira, que, lamentavelmente, por conta de outros compromissos, não pôde estar conosco aqui presente. Dizer que, para mim, em momento de tanta tensão política, lamentavelmente, este evento vale só pela sua realização, só pela importância de nos reunir, nos dar a oportunidade, independentemente de concordarmos ou não umas com as ideias das outras, eu uso sempre o feminino em relação às pessoas participantes deste evento, só por essa reflexão, por esse diálogo, já é muito válido. Afinal, as pessoas têm confundido muito as mazelas da política, que é a corrupção, que é a improbidade, que são os atos ilícitos, com a própria política. E nós precisamos separar isso, porque a política é o diálogo, a política é a conversa, a política é a comunicação, é a reflexão, seja para que a gente possa robustecer o nosso ponto de vista, seja até para que a gente possa mudar e concordar com a nossa interlocutora. Então, a minha satisfação que é participar deste simpósio, nesse momento político tão importante, e ver o tema das pessoas com deficiência, a acessibilidade eleitoral, os direitos políticos das pessoas com deficiência, selecionado como tema de importância para a nossa democracia, para o nosso Estado democrático de direito. E até por isso eu preciso começar com um importante recurso de acessibilidade. Eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa branca, sem gravata, um paletó azul escuro e em um ambiente decorado com uma cortina marrom ao fundo. Este é um importante recurso de acessibilidade para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, possam acompanhar, dentro do possível, é claro, este nosso importante evento com a sua riqueza de detalhes. Como seria importante termos aqui também a intérprete de Libras, para que a comunidade surda também pudesse ter acesso a esse importante conteúdo do nosso evento. Pois bem, feitas essas considerações preliminares, eu trouxe aqui alguns slides apenas para facilitar a compreensão do tema, no sentido de lembrar principalmente do universo de pessoas às quais nos referimos. São praticamente 24% da população brasileira, segundo o censo do IBGE de 2010, portanto, praticamente 46 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Só isso eu penso, e até pelos dados desse segmento também em relação ao eleitorado, em 2020, mais de 1 milhão de
eleitores, eleitoras com deficiência, só isso já justifica isso que defendemos, que toda e qualquer ação, todo e qualquer programa, toda e qualquer política, na verdade, é uma amortização da dívida com essa histórica exclusão política, social das pessoas com deficiência, no intuito, no propósito de garantir, portanto, a sua inclusão, a sua acessibilidade, eliminando, portanto, os obstáculos para permitir justamente o incremento dessa participação política e, inclusive, da sua representatividade. Não nos faltam leis. Nós temos um arcabouço normativo muito vasto, denso em relação à proteção, à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive dos direitos políticos, mais especificamente a própria Constituição de 88, a Convenção da ONU, que foi adotada, inclusive, com status de norma constitucional, a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a própria Justiça Eleitoral tem o seu programa de acessibilidade. Claro, a Constituição é a nossa primeira referência sempre, por conta dessa proposta de redefinição da estrutura social e política do país, voltada justamente a essa maior participação popular, para garantir justamente o pluralismo político como um dos fundamentos do Estado. E em uma época de tamanha importância da racionalidade do neoliberalismo, como nos lembram Dardot e Laval, baseados nos estudos do próprio Foucault, é muito importante essa discussão, essa reflexão, pelos obstáculos, pela restrição que esse modelo econômico coloca à própria democracia, coloca a nossa própria ideia de democracia, a efetivação dessa nossa democracia, do sufrágio universal e de uma maior participação das pessoas com deficiência. Por isso, a Constituição é sempre a nossa maior referência, mas não podemos esquecer que, a partir de 2006, com a ratificação da Convenção da ONU pelo Brasil, com status de emenda constitucional, reforçamos, portanto, todas essas garantias no que diz respeito à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive dos seus direitos políticos. E tudo, resumindo, é para garantir pela sociedade, pelo Estado, pelas nossas autoridades, a remoção de barreiras, qualquer que sejam elas, arquitetônicas, ambientais, na comunicação, na informação, mas principalmente as barreiras atitudinais, a discriminação, o preconceito, o capacitismo, no caso das pessoas com deficiência, para que possam elas viver na mais absoluta autonomia, independência, para que possam, assim, fazer as suas próprias escolhas. Toda essa legislação, inclusive políticas, ações afirmativas voltadas, portanto, para a garantia de oportunidades, inclusão e acessibilidade. E, claro, a convenção é um importante instrumento por conta da verdadeira mudança de paradigma que foi no conceito de pessoa com deficiência, na medida que o que importa não são os impedimentos, a limitação funcional, até a perda da estrutura corporal, mas, na verdade, as barreiras existentes na sociedade que acabam por limitar, restringir o efetivo exercício dos seus direitos. E, claro, um capítulo especial na própria Convenção da ONU sobre a garantia dos direitos políticos das pessoas com deficiência, a participação na vida pública e privada, com uma ampla previsão das políticas, das ações, dos programas que têm que ser adotados justamente para a garantia desses direitos. Nós temos o Comitê da ONU que supervisiona a implementação da Convenção da ONU, já com várias recomendações no que diz respeito à efetivação dos direitos políticos das pessoas com deficiência, a sua acessibilidade eleitoral e até num viés da interseccionalidade, preocupado também com as meninas e mulheres com deficiência. E, claro, um recorte também étnico no que diz respeito à efetivação, à garantia desses direitos. E depois tivemos a Lei Brasileira de Inclusão,
que acabou por instrumentalizar, trazer ainda mais direitos, mais políticas, a responsabilidade das nossas autoridades pela efetivação desses direitos, pela adequação da legislação necessária para que se possa garantir, como dizia, essa autonomia, essa liberdade das pessoas com deficiência. Uma mudança significativa no que diz respeito à sua capacidade civil. Nós já não temos mais a incapacidade civil absoluta, como tínhamos antes, os absolutamente incapazes. Agora, só os menores de 16 anos, por força da Lei Brasileira de Inclusão, a alteração no nosso Código Civil, é que se encontram nessa situação. Portanto, com todo o protagonismo, a emancipação das pessoas com deficiência, tanto no que diz respeito à sua atuação como eleitores e eleitoras, mas também como candidatos e candidatas. E, finalmente, de destaque, o programa de acessibilidade da própria Justiça Eleitoral, buscando também, com ações concretas, equiparar as oportunidades no exercício da cidadania para esse importante segmento social. O programa já é reconhecido, inclusive, internacionalmente, justamente pelo que apresenta de concreto em termos de possibilidade de efetivação da Convenção da ONU e uma série de medidas concretas no que diz respeito à acessibilidade eleitoral para garantir justamente esses direitos das pessoas com deficiência. Bom, os desafios são inúmeros, mas as perspectivas também são muito boas, na medida que temos esse arcabouço normativo já concretizado, já positivado, até instrumentos internacionais de direitos humanos, no sentido de impor ao poder público e também à nossa sociedade a adoção das medidas necessárias para garantir o efetivo exercício desses direitos, inclusive políticos, pelas pessoas com deficiência, garantir a oportunidade de exercerem, gozarem dos seus direitos nas mesmas condições que as demais pessoas na sociedade. Nós entendemos que esse modelo econômico acaba por tratar as pessoas com deficiência como se incapazes fossem, excluindo muitas vezes as pessoas com deficiência da sociedade, do próprio mercado de trabalho, e por isso pensamos sobre a necessidade de se repensar todas essas políticas públicas atuais, buscando referências nas recomendações das próprias Nações Unidas, no direito comparado, no sentido de se identificar medidas, ações concretas para o reconhecimento, representatividade e participação das pessoas com deficiência. Afinal, se não participam da vida pública e política, se não participam da vida em sociedade, acaba por se reproduzir esse ciclo de opressão, segregação que resultou na sua própria invisibilidade durante muito tempo. Afinal, no nosso entendimento, existe uma estreita conexão entre a participação política e os demais direitos essenciais para a preservação da própria dignidade da pessoa com deficiência, da dignidade humana da própria pessoa com deficiência. Por isso, a importância, então, da sua participação, da sua representatividade, a importância da efetivação desses direitos como agentes de transformação social na busca dessa inclusão e emancipação deste importante grupo de pessoas. Afinal, como diz o lema internacional das próprias pessoas com deficiência, nada para as pessoas com deficiência sem as próprias pessoas com deficiência. Por isso fica aqui o meu mais sincero agradecimento, também em nome de Ana Luísa Junqueira, pela oportunidade que foi ter esse artigo selecionado, mais do que qualquer outra coisa, para dar essa informação tão importante sobre esse arcabouço normativo que já temos de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência e, portanto, de todas as perspectivas e da nossa responsabilidade enquanto autoridades, enquanto governo, enquanto sociedade, no que diz respeito à concretização, à efetivação desses direitos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Joelson, pelo resumo, né, na verdade, bem sintético e preciso do paper, que traz outros temas, né, outras questões mais aprofundadas e relevantes, né, que foi feito em conjunto, de novo, né, lembrando que ele já esclareceu. Acho que eu vou fazer um breve comentário, já passo para o paper seguinte. A gente tem um problema muito sério no país, a gente tem muitas leis, né, e as leis, de forma
genérica normalmente conseguem fazer um arcabouço normativo de proteção, e muitas vezes a dificuldade é realmente tentar concretizar os mandamentos legais de forma que eles, de fato, sejam factíveis, sejam postos em práticas. E os exemplos que o senhor trouxe sobre a questão da justiça eleitoral exemplifica que estamos nesse ponto, caminhando para uma maior efetividade, e realmente, como bem destacado pelo professor, pelo advogado, né, e juiz, que a representatividade, que não apenas é o pilar da democracia e do sistema político, mas ela é tão relevante nos grupos minoritários, né? A representatividade e também essa capacidade de inclusão social. Então, parabéns pelo artigo, realmente muito relevante, não apenas na área de participação política, mas também na própria área de políticas públicas e desenvolvimento social. Eu vou passar para o próximo paper, então. Joana Luísa Arruda, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e bolsista do mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa, para apresentar o paper A Constitucionalidade da Reforma da Previdência de 2003, como decidiram a CCGJ e o STF. Ana, por favor. Oi, boa tarde a todo mundo. Eu vou compartilhar também aqui uma apresentação de slide. Acho que está dando para ver bem, né? Bom, fiquei muito contente também em ser selecionada para poder falar aqui hoje. O meu tema não tem tanto a ver com o do primeiro paper, mas acho que nem a doutora Andrea falou, eles se articulam por envolver o judiciário. E sem mais delongas, e também me apresentando rapidamente, eu sou Ana Luísa Arruda, sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e hoje em dia eu faço mestrado na FGV São Paulo. E o meu tema ele envolve principalmente pontos de veto e controle de constitucionalidade. Bom, do que se trata a minha pesquisa e do que se trata o paper que eu vou apresentar aqui hoje? Basicamente, ele trata do controle de constitucionalidade de PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, e do controle de constitucionalidade das emendas constitucionais que resultam dessas PECs. E o que eu quero entender no mestrado, e aqui com recorte de um caso, é como se comportam as duas principais instâncias decisórias de controle de constitucionalidade no nosso ordenamento, que são o STF, o Supremo Tribunal Federal, e a Comissão de Constituição e Justiça. E no caso, a Comissão de Constituição e Justiça que eu escolhi analisar foi a da Câmara dos Deputados. Basicamente, eu analiso a argumentação dos deputados nos votos em separado, nas manifestações e também nos pareceres da CCJ, e também analiso os acórdãos e os votos dos ministros no STF. E o que eu quero entender é se existe uma complementariedade ou se esses pontos de veto são independentes. Então, se CCJ e STF, em alguma medida, têm algum diálogo, ou se não, se são independentes e duas instituições que não têm argumentos em comum. E, como eu disse, no mestrado eu pesquiso de maneira mais ampla esse tema, então eu analiso todas as ações diretas de inconstitucionalidade que já foram julgadas pelo STF, que julgam a constitucionalidade de emendas constitucionais e as PECs que vieram dessas emendas. Mas, para o artigo que eu vou apresentar aqui, eu fiz o recorte do estudo de caso da reforma da Previdência de 2003, que foi a reforma anterior a essa que a gente teve agora em 2019. Bom, partindo para o próximo slide, contando um pouco sobre a justificativa e o método. Então, como eu fiz essa pesquisa e por que eu fiz essa pesquisa. O meu método, basicamente, ele é fundamentado na análise dos documentos das instituições. Então, que nem eu falei, eu analiso os acórdãos, então os votos dos ministros, e também analiso os votos dos deputados na CCJ. Não só do relator, mas todos os votos apresentados por escrito durante as sessões de análise de constitucionalidade de PECs. E vendo esses dois documentos, eu analiso eles comparativamente. Então, através de uma tabela do Excel, eu planilhei quais seriam os argumentos, então dividi em argumentos doutrinários, argumentos de legislação, jurisprudência, argumentos externos ao direito, alguns tipos diferentes de argumentos, e depois eu vi se batiam ou não batiam em alguma medida, e em que medida a gente podia observar uma concordância ou não dessas instituições. Então, como eu falei, a minha análise é fundamentada nos argumentos, e a justificativa, principalmente, de escolha dessa PEC foi porque eu escolhi o tema logo depois que a reforma da Previdência de 2019 tinha sido aprovada e começou a bombar e pipocar no STF várias ações já requerendo a inconstitucionalidade dessa reforma.
e assim, dos mais variados artigos dessa reforma e das mais variadas proposições que ela trouxe. E nada mais importante do que entender como o STF já decidiu sobre uma reforma da Previdência e sobre como a CCJ já tinha decidido. E daí essa foi a minha principal motivação. E duas principais perguntas também que ficavam na minha cabeça sempre, que para mim justificaram essa pesquisa. A primeira era se é possível reconhecer a existência de uma linguagem constitucional comum a essas duas instituições, CCJ e STF, e se haveria uma justificativa para a existência desses dois pontos de veto que têm a competência tão semelhante, né? Então, tanto o CCJ quanto o STF tem que julgar, no caso da CCJ, a admissibilidade de acordo com o artigo 60 da nossa Constituição, que é aquele artigo que fala sobre a tramitação da emenda constitucional e das famosas cláusulas pétreas, e o STF também tem que julgar a constitucionalidade de emendas constitucionais a partir desse mesmo artigo, que é o único da nossa Constituição que coloca essas balizas materiais para a reforma do ordenamento constitucional. Então, eu tinha na minha cabeça por que essas duas instituições têm essa competência tão parecida e se haveria alguma justificativa e se na prática elas estão atuando de maneira semelhante ou se na prática como é que funcionaria essa dinâmica institucional. Bom, daí agora partindo um pouco sobre quais foram os meus achados, aqui basicamente sobre, como eu falei, a PEC 41 e a emenda constitucional de número 40, que é da reforma da Previdência de 2003, as discussões em ambas as instituições, elas se pautaram em questões de federalismo e direitos e garantias individuais, que são duas das cláusulas pétreas da nossa Constituição. São 4 as cláusulas pétreas, também tem a de separação de poderes e do voto direto, secreto e universal, e essas duas, de federalismo e direitos e garantias individuais, foram as que mais apareceram, assim, de longe, em ambas as instituições. O segundo ponto que eu achei relevante trazer aqui hoje é que nem os ministros, nem os deputados, eles entraram em um consenso sobre um núcleo mínimo de artigos constitucionais que estariam sendo violados com a aprovação dessa emenda constitucional. Então, os artigos da Constituição que foram trazidos nesses documentos que eu analisei, eles variavam muito. Então, não posso dizer que o artigo 5º era o único que era trazido quando se falava em direitos e garantias individuais. Não, o artigo 150 e vários outros também eram trazidos ao longo das diferentes manifestações e dos votos. Isso traz uma certa insegurança, porque a gente nunca sabe como eles vão se repetir ou se eles vão se repetir na análise do próximo julgamento. Em relação ao federalismo, a mesma coisa acontecia. Também não existe um núcleo mínimo de artigos que sejam relativos especificamente ao federalismo que os ministros ou os deputados analisem com maior recorrência. Era bem variado mesmo. Agora, por outro lado, os textos doutrinários e os argumentos de fundamento principiológico, então, princípio da isonomia, textos doutrinários principalmente do professor José Afonso da Silva e outros tantos tributaristas e doutrinários da Previdência, eram trazidos com muita recorrência e muitos deles se repetiam. Então, a gente vê que tem uma doutrina brasileira que é muito citada nesses casos, tanto na CCJ quanto no STF. Isso foi um achado super interessante para mim, porque doutrina se repetia muito, mas os artigos nem tanto. E, por fim, eu também notei um grande apreço pela fundamentação com base em precedentes do STF. Tanto na CCJ quanto no STF, eles se remetiam a casos passados, que já tinham sido julgados pela Corte, tanto de análise de questões previdenciárias, quanto de análise de constitucionalidade de emendas constitucionais. Então, argumentos de precedentes do STF são muito valorizados por ambas as instituições, e elas remetem muito a esses dados para justificarem sua posição. E, por outro lado, as decisões da própria CCJ, elas não são muito relembradas, nem pelos deputados, nem muito menos pelos ministros, que não fizeram referência nenhuma àquilo que tinha sido decidido na CCJ, que, querendo ou não, é a primeira instância que julga essa constitucionalidade e admissibilidade da PEC. Agora, por fim, também, para não me estender muito e para dar tempo da gente discutir um pouco depois, eu vou partir para quais foram as conclusões que eu cheguei desse meu artigo. Primeiramente, no fim, eu pude sinalizar que as discussões apresentadas, tanto na CCJ quanto no STF, elas se repetiram. Não necessariamente os artigos em si, mas principalmente a questão da existência de um direito adquirido a regime jurídico.
Então, essa foi a discussão central em ambas as casas, e isso era feito com base tanto em doutrina quanto em princípios, como eu falei. Então, STF e CCJ basicamente discutiram se existiria ou não direito adquirido a um regime jurídico. Então, isso foi muito facilmente observado por mim. Em seguida, também, outro achado interessante foi de que a linguagem de cláusulas pétreas foi muito utilizada tanto por ministros do STF quanto pelos membros da CCJ. Então, todas essas autoridades elas faziam referência a essa linguagem do artigo 60. Então, por mais que outros artigos também fossem trazidos, eles se centraram bastante nessa linguagem de cláusulas pétreas, principalmente de direitos e garantias individuais. Então, aquela análise da reforma da Previdência, ela tinha que ser feita levando em conta os direitos e garantias individuais daqueles cidadãos que tinham direito à Previdência Social. E daí, por fim, eu queria finalizar dizendo que, mesmo assim, a conclusão do artigo foi que o controle nessas duas instâncias com competências tão parecidas se demonstrou importante por dois motivos principais. Primeiro, porque são dois pontos de veto com essências diferentes, sendo que a CCJ é tipicamente um ponto de veto representativo e majoritário, porque os representantes de lá são diretamente eleitos pelo povo, em oposição a um poder contramajoritário, que é o STF e os ministros que lá chegaram lá por meio de indicação. Então, quando você lê os documentos, você percebe uma diferença no tom e uma diferença em como as palavras são postas para a argumentação. E é interessante ver a diferente liberdade que os atores têm para argumentar em um caso e no outro. Em segundo lugar, e esse é o mais importante, que como a PEC ela passa primeiro pela CCJ e só depois ela é votada em plenário, algumas questões de constitucionalidade elas não são debatidas pela CCJ, porque elas são acrescentadas ao longo da comissão especial, que analisa o mérito, e também durante as discussões em plenário pode haver mudanças. Então, é muito importante que o STF depois ele possa voltar para questões que não foram debatidas na CCJ, e inclusive uma das ADIs que chegou no STF, ela discutia justamente uma expressão que foi acrescentada na emenda constitucional depois que ela já tinha passado na CCJ. Então, o legislativo não teve tempo para se manifestar especificamente sobre aquela proposição, e então isso só veio a ser possível porque o STF tinha essa competência de analisar a constitucionalidade da emenda constitucional. Acho que, de modo bem breve, foram esses meus achados. Eu acho importante só destacar, por fim, que isso muda muito de acordo com a emenda constitucional, então já pude analisar outras emendas e outras PECs, e o comportamento da CCJ e do STF foi diferente. Então, acho que reforçar que essa análise é desse caso em específico, e acho que, de modo geral, é isso. Espero que tenha acrescentado alguma novidade para vocês, e espero poder contribuir também com o debate. É um tema super interessante, pelo menos para mim, porque foi muito, muito enriquecedor saber como essas instituições elas podiam dialogar, mesmo que implicitamente, sem uma citar a outra, ou sem uma necessariamente falar que está fazendo referência àquele artigo porque o outro também tinha feito. Eu acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E muito obrigada. Obrigada, Ana. O que eu achei super interessante, na verdade, do artigo da Ana foi exatamente ela partir de um diálogo de instituições, né? Sendo que, embora elas tenham funções semelhantes de controle de constitucionalidade, elas têm fundamentos de legitimidade diversos, né? Que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, funciona como parte do sistema político, né? Com representantes eleitos, enquanto o Supremo já não eleitos, é uma instituição contramajoritária, e vê que, apesar da divergência de legitimidade, eles têm algum ponto comum de debate, e, pelo visto, algumas falhas comuns de debate também, né? De não identificação de princípios mais fechados e temas que possam facilitar depois o próprio controle de constitucionalidade, possa estabelecer padrões de controle de constitucionalidade. Então, ficou a falha, pelo visto, nos dois sistemas. Mas obrigada, Ana. Eu gostei bastante do artigo. Acho que contribui para o debate nos dois âmbitos. Espero que você faça da próxima, né, da reforma que passou por agora, né? Acho que aqui não tem nenhuma adesão do STF, provavelmente, por isso que ainda não tem como ser feito, né?
Então, obrigada. Vamos passar para o próximo. A próximo paper sobre questões contemporâneas da democracia constitucional brasileira, o controle judicial dos atos interna corporis e eleições das mesas diretoras do Congresso nos marcos do Estado Democrático de Direito. Vai ser apresentado pelo Lucas César Severino de Carvalho, bacharel em Direito pela UFMG e mestrando em Direito Político na linha da razão também pela UFMG. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela possibilidade de apresentar esse projeto nesse encontro. É um trabalho que eu venho me dedicando desde o período da graduação, quando eu desenvolvi estudos de iniciação científica em temas de filosofia política e de teoria do direito, sobretudo de teoria do Estado e de controle de constitucionalidade. É um trabalho que agora eu posso desenvolver junto ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, na área de Direito Político, e ele se baseia justamente numa tensão que nós verificamos na nossa linha e que é bastante reprisada na história do culturalismo ocidental, na história do direito, entre essa relação de poder e liberdade, entre direito e poder, e como a Constituição pode mediar esse conflito e trazer uma nova síntese. E assim, a partir dessa abertura, eu posso tratar do tema que é o tema da minha pesquisa de mestrado na Faculdade de Direito da UFMG, no programa de pós-graduação, que é justamente sobre o controle judicial dos atos interna corporis do Poder Legislativo, uma abordagem a partir dos marcos do Estado Democrático de Direito. O trabalho que eu vou apresentar aqui, ele segue a linha dos estudos que eu ando desenvolvendo e tenta investigar a judicialização das eleições da mesa diretora do Congresso Nacional. Por quê? Porque nesse escopo, o objetivo vai ser demonstrar como os desdobramentos do controle judicial de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público por parte do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos do Poder Legislativo, expressa uma tensão entre soberania popular e separação de poderes, e, sobretudo, sobre o sentido e o significado dos princípios democráticos e da supremacia da Constituição. Então, para isso, eu vou adotar uma metodologia de abordagem jurídico-compreensiva ou jurídico-interpretativa, em que eu vou partir de certos marcos teóricos desenvolvidos na área da filosofia do direito e da teoria da Constituição, dentre eles os marcos do professor Marcelo Andrade Catoni, que desenvolve a ideia de devido processo legislativo como modelo de justificação do controle de constitucionalidade das leis no Estado Democrático de Direito, e da ideia do André Del Negre nesse mesmo sentido, pela procedimentalidade das relações entre poder judiciário e poder legislativo através do cuidado com o controle judicial dos atos parlamentares, pela via dos regimentos internos. Então, essa investigação que eu pretendo trazer, ela parte do princípio da Constituição de 88 e de que nela se inaugura uma nova relação entre os poderes no sistema brasileiro. Mais especificamente, o que eu quero destacar é o papel que é dado ao controle de constitucionalidade no novo arranjo político dado pela Constituição de 1988. Assim, o Supremo Tribunal Federal passa a ser dotado de diversos poderes de matriz de controle de constitucionalidade que são exercidos em sua via por diversos atores que passam a ser legitimados para essa competência. Dessa forma, as relações entre os poderes passam a ser mediadas, sobretudo, por essa relação de judicialização de causas que são eminentemente políticas ou vinculadas a determinado poder ou determinada esfera de atuação do Estado brasileiro. Nesse sentido, a gente pode encontrar em diversos momentos e atividades típicas do poder público, do poder estatal, a frequência de participação do poder judiciário na intermediação dessas relações. Por exemplo, no controle de políticas públicas, como já tratado aqui no controle das emendas constitucionais, mas também eu posso trazer o próprio controle das comissões parlamentares de inquérito e do processo legislativo. Todas essas interações mostram que o controle de constitucionalidade das leis do poder público no Estado Democrático de Direito brasileiro, a partir da própria configuração dada pela Constituição de 1988 e pelo arranjo político brasileiro, possibilita uma nova fluência entre os poderes, uma nova relação dada entre eles. Nesse sentido, eu
trago também a possibilidade de uma teoria dos diálogos institucionais aplicada a essa relação de controles, de checks and balances e de interação entre os poderes, a partir da ideia dos diálogos institucionais, que possibilitam, entre em determinadas matrizes do Estado brasileiro, a viabilidade de interação com fins em implementar modelos mais justos, mais democráticos e mais participativos de revisão e de atuação das esferas de poder. Nesse sentido, como mencionado anteriormente, o diálogo a teoria dos diálogos institucionais vai permitir trazer algumas compreensões que vão capacitar o nosso entendimento para que a análise do controle de constitucionalidade das leis e do poder público possa ser melhor suscitada, sem prejuízo de cair em falsificações, como a ideia de uma primazia do parlamento ou de uma supremacia judicial. Essa ideia permite assumir a compreensão de que, na Constituição de 1988, para a realização de seus objetivos, seus preceitos, seus fundamentos, seus direitos fundamentais, é necessário um âmbito mais cooperativo dos poderes, no sentido de participação na fiscalização e na sindicabilidade de atos que não são dotados de sua constitucionalidade, ou seja, aqueles em que há um questionamento objetivo sobre as razões de direito de matriz constitucional que fundam as suas práticas. Esses exemplos podem se dar, e aqui eles se dão de forma mais específica, na própria atividade parlamentar, que é subordinada ao seu regimento interno, mas também, como própria decorrência da relação entre os poderes e da própria autonomia do poder legislativo, tem o seu âmbito de liberdade quanto à interpretação dos procedimentos de condução dos trabalhos da casa. Nesse sentido, eu trago a noção dos atos interna corporis como um conceito que já vem há bastante tempo difundido na tradição jurídica brasileira, com exemplos a partir de Francisco Campos, Rui Barbosa, Pontes de Miranda, dentre outros, mas que até então era tratada com uma disciplina, um conceito e uma noção de controle judicial do poder legislativo pelo judiciário muito limitada. Trazia-se a ideia quase que inerente ao próprio conceito de que os atos do poder legislativo ou os atos do poder executivo que se tratem de matéria interna corporis, que se revestem relativamente à sua competência e à sua independência no exercício das suas atribuições de organização interna ou de própria organização, não são passíveis de controle judicial. Tal compreensão passa, com a Constituição de 1988, a ser superada em detrimento dos princípios constitucionais, como o princípio da legalidade e o princípio do devido processo legal, e aqui, a partir do marco teórico que trago do Marcelo Andrade Catoni, do devido processo legislativo. Aqui, a partir dessa contextualização, é possível entrar no nosso estudo de caso, que trata justamente da eleição das mesas diretoras do Congresso Nacional. A escolha dessa pesquisa pela ótica das mesas diretoras do Congresso Nacional parte de que a própria formação dessa mesa, sua composição e seu critério de eleição é dado desde a tradição constitucional brasileira pelo próprio texto constitucional, encontra previsão nos regimentos internos. De toda forma, é uma atividade que é inerente à organização e à autonomia do poder legislativo. Sendo inerente à organização e à autonomia do Poder Legislativo, é compreendido, e assim foi, de que ela passa a ser submetida à interpretação da aplicação dos regimentos internos e das normas por esse mesmo poder. Logo, a própria escolha da mesa diretora do Congresso Nacional passa a ser um ponto focal de interação entre o poder legislativo e os outros poderes, tanto em vias de manutenção da sua autonomia e independência, como também em atestar a sua conferência com o ordenamento constitucional. E, em terceira situação, por ser um ponto fulcral para os outros poderes na articulação das relações de poder no Estado brasileiro. A título de exemplo, basta recordar do caso paradigmático do constitucionalismo nacional, que é o do presidencialismo de coalizão. Logo, a própria escolha de um presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal tem impactos substantivos na própria condução do sistema político brasileiro. A partir
dessa conceituação da própria eleição das mesas do Congresso Nacional e de sua importância, eu trago um estudo de caso relativo à eleição das mesas diretores para o Congresso Nacional do biênio 2019 a 2021 e do biênio 2021 a 2023, em que foi justamente tratada a possibilidade tanto de que o voto para a eleição das mesas diretoras do Congresso Nacional fosse secreto ou aberto, quanto na segunda possibilidade, já no ano de 2021, 2023, sobre a possibilidade de recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo subsequente. E nessa pesquisa, o que eu posso verificar é que há uma reconfiguração da doutrina dos atos interna corporis. Muito embora, e ainda assim de forma contraditória, essa doutrina seja mantida em seus termos, ou seja, pela impossibilidade de sindicância dos atos do Poder Legislativo interna corporis, que dizem respeito à própria interpretação dos seus regimentos internos, nesses últimos casos foi possível verificar uma certa relativização da doutrina que já vinha sendo tomada em alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas de forma bastante tímida, e ainda assim também encontrada na doutrina brasileira desde a Constituição de 1988, esses estudos passam a figurar com certa proeminência. É possível verificar que mesmo mantendo essa teoria, e assim se manteve até hoje, também é possível constatar que o Supremo Tribunal Federal passa a realizar um controle de constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo com vias à observância do devido processo legislativo e do princípio democrático. E nesses últimos cenários foi possível verificar isso justamente no próprio respeito às regras do regimento interno e dos princípios que orientam a própria relação entre os poderes e o próprio papel do Poder Legislativo. Nesse sentido, é interessante mencionar que no primeiro processo que eu menciono, da eleição para o biênio de 2019 a 2021, é possível reconhecer, por exemplo, que, muito embora a discussão sobre a escolha dos membros da mesa diretora estivesse pautada em princípios de transparência, como uma exigência da administração pública geral, foi possível constatar que a doutrina dos atos interna corporis, mesmo sendo aplicada nesse cenário para restringir o interesse de grupos parlamentares que desejavam que a eleição assim fosse, e, ao mesmo tempo, houve um certo confronto com a opinião pública dirigida nesse sentido, essa posição permitiu tanto resguardar o ordenamento jurídico constitucional, quanto o regimento interno das casas legislativas do Congresso Nacional, que expressamente consignam dessa forma. Ademais, essa escolha teve o sentido subjacente de preservar a autonomia do Poder Legislativo, de escolha de seus membros, sem interferência de outros poderes, com a possibilidade de conhecimento dos votos dos parlamentares. Esse destaque foi o ponto inicial da minha pesquisa, porque foi possível verificar que em 23 anos da Constituição da República de 1988, passamos de um baixo controle judicial de constitucionalidade, limitado e tímido, para cada vez um processo mais expansivo, que pode ser verificado em vários movimentos e conceitos já tratados na doutrina e nos estudos sobre constitucionalismo, como ativismo judicial, judicialização da política e politização da justiça. No entanto, a doutrina dos atos interna corporis continua a ser esse esqueleto no armário da jurisprudência nacional. Muito embora, nessa última eleição de 2021 e 2023, foi possível verificar uma nova reconfiguração dessa doutrina. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6524, que discutia justamente a possibilidade de recondução dos membros da mesa legislativa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, uma vedação prevista na Constituição da República e definida no regimento interno do Congresso Nacional e das casas legislativas, com farta jurisprudência do Supremo Tribunal, inclusive sobre a possibilidade de mandato tampão. Nessa ADI foi justamente suscitada uma interpretação conforme a Constituição
para que não fosse possibilitado a recondução dos membros da mesa diretora para o cargo na eleição imediatamente subsequente. O que é interessante apontar aqui é que, muito embora a ADI foi pela interpretação de constitucionalidade, no sentido de garantir o sentido que é empregado na disposição constitucional relativa à vedação, à recondução dos membros da mesa diretora para a eleição imediatamente subsequente no mesmo cargo, um dos votos do ministro relator, do ministro Gilmar Mendes, traz uma reconfiguração total do paradigma da doutrina dos atos interna corporis, ao dispor tanto de um voto que trata da história constitucional subjacente aos membros, à eleição desses membros, quanto ao sentido de uma interpretação conforme a Constituição e, por fim, o sentido da própria política e dos atos interna corporis. Dessa forma, o ministro conseguiu adotar um entendimento que possibilitaria a própria revisão dessa vedação dada constitucionalmente pelo Congresso Nacional e por suas casas, a partir de decisão interna aos órgãos. Então, a doutrina a doutrina dos atos interna corporis aqui foi utilizada em sua tradição, de forma a ser mantida, no entanto, com sentido inversamente oposto, na medida em que a doutrina criada em suas origens, em sua tradição, foi utilizada justamente como justificativa para a impossibilidade do controle. E aqui o controle é efetivamente realizado para permitir a possibilidade de uma atuação parlamentar que escapa à ordem do devido processo legislativo definido pela Constituição e pelos seus próprios regimentos internos, mas abre uma possibilidade para uma criatividade democrática, um experimentalismo institucional nessa medida. Sendo assim, um dos resultados da minha pesquisa até o momento tem sido verificar, pela constante discussão em relação a esse assunto, pela própria plurivalência e pela possibilidade de modificações do sentido dos atos interna corporis empregados e pela própria conclusão em aberto que esses efeitos dados pelos fenômenos narrados passaram a suscitar para a própria experiência constitucional. A doutrina dos atos interna corporis, por fim, ela tem um sentido amplamente restritivo para a atuação judicial que pode, a partir desses precedentes postos, possibilitar uma nova revisão desses atos, tanto pela possibilidade de observância ao devido processo legislativo, quanto também pela observância à autonomia e independência desses poderes. Por fim, a título de conclusão, cabe ressaltar a pertinência desses estudos com a edição do tema 1120, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em que foi estabelecido justamente uma baliza para os outros órgãos do Poder Judiciário em relação aos julgados e os casos que tratam justamente da interpretação de normas regimentais das casas legislativas nacionais. Dessa forma, a tese que ficou fixada manteve a doutrina dos atos interna corporis quanto especificamente a interpretação das normas relativas ao processo legislativo. Essa limitação, por sua vez, esbarra nesse resultado encontrado de uma abertura dos atos interna corporis em sua interpretação para uma revisão constitucional mais ampla, com vias ao princípio democrático ou com vias ao princípio do pluralismo jurídico e do pluralismo político do devido processo legal. Eu agradeço pelo espaço disponibilizado e cedo a palavra para a moderadora e agradeço por eventuais perguntas que possam vir a surgir. Boa tarde, Fábio, obrigada. Desculpa, Fábio, Lucas. Obrigada novamente, obrigada pela apresentação. A gente tem de novo a questão sobre os limites, né? Tanto o diálogo como não deixa de ser o conflito entre órgãos, né? No caso, novamente, o Poder Legislativo e o Judiciário, né? Que, na verdade, parece que vem se intensificando até mais do que a questão que era antigamente, grande debate no STF era sobre os limites da intervenção judicial, basicamente no executivo. E agora, assim, a questão da intervenção judicial no legislativo, né, vem ganhando contornos mais, digamos, incisivos, assim, para não usar outras palavras, né, nos últimos anos. Então, a gente tem esse aumento desse confronto, né, ou até desse diálogo,
entre legislativo e judiciário. E, novamente, o que está sempre em discussão é o limite, né, das competências de cada um dos poderes, lembrando que eles são, né, independentes, mas tem que ter uma harmonia, e existe um entrelaçamento de competências, né, existe esse limite, ele é tênue, determinadas competências se entrelaçam, e é exatamente nesses limites que a discussão vem sendo travada, e cada vez mais a gente vê uma tendência de tentativa de espraiamento das suas próprias competências. O executivo um pouco menos, o legislativo e o judiciário ainda, né, ainda tem esse contencioso bem forte nos últimos tempos. Então, essa questão do interna corporis realmente ganhou uma relevância muito grande, né, dentro do poder legislativo, como um centro de competência exclusiva, né, de poder do legislativo. Então, realmente muito interessante, e, novamente, toda a discussão perpassa a própria legitimidade do judiciário, né, em invadir determinadas competências que teriam todo um enfoque e uma legitimidade na escolha popular, né, no sistema político, como forma de poder, né? A justificativa do poder legislativo está toda baseada na questão do aspecto de representatividade da democracia, como o próprio ministro Roberto Barroso falou no primeiro dia aqui no simpósio. Então, vamos passar aqui, deixa eu só abrir para o próximo. A próxima vai ser o artigo apresentado pela Marina Moraes, que eu acho que vai também tratar novamente sobre essa questão, né, do confronto entre judiciário e legislativo, tratando sobre uma questão das candidaturas independentes, uma análise sobre a sua desconformidade sistêmica. A Marina é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás e especialista em Direito Eleitoral. Marina, boa tarde. Boa tarde, Andréia, muito obrigada. Primeiramente, queria parabenizar a organização do evento. Realmente, nesses dias de tensões políticas, é muito salutar que a gente se reúna para debater questões de interesse do sistema político, das reformas eleitorais. É uma honra dividir a mesa com as pessoas que me antecederam e com os que me sucederão. Sim, também tratarei, acho que a gente está bem centralizado nessa questão de conflitos entre os poderes. Vou falar sobre as candidaturas avulsas, né, independentes, sob 4 enfoques diferentes e de por que eu compreendo que elas não se adequam ainda à nossa sistemática constitucional e infralegal, em especial considerando que essa matéria é uma matéria cuja discussão se torna cada vez mais urgente. A gente tem propostas de emenda à Constituição em trâmite aqui na casa, né, que tratam sobre a possibilidade de alterar a Constituição para permitir essas candidaturas sem o intermédio dos partidos políticos, ao mesmo tempo em que a gente tem um recurso extraordinário no STF já admitido, com repercussão geral reconhecida, que também versa sobre a matéria, e a gente vai acabar tendo que esperar de qual dos dois virá o martelo final sobre essa questão. A gente não pode falar de candidaturas avulsas sem começar sob a premissa principal de que elas se encontram vedadas pela Constituição. O artigo 14 exige, de maneira expressa, a filiação partidária como condição de elegibilidade. Então, para a gente começar a tratar da possibilidade de candidaturas avulsas, a gente não pode deixar de reconhecer a sua vedação expressa pela Constituição e a necessidade, portanto, de que essa alteração seja feita por meio de emenda à Constituição. Não me parece que seja o caso de ceder a ativismo judicial para fins de permitir essas candidaturas. Eu gosto muito de citar a obra do John Hart, quando a gente fala de ativismo judicial, o ativismo judicial em si não é um problema, ele pode ser uma solução, e nos 2 casos que o John Hart cita, né, que são nos casos em que a gente tenha um problema para que o legislativo tome essa iniciativa, nos casos em que a gente vai ter uma indisposição desse poder, que não vai tratar com a mesma imparcialidade aquele tema, quando seja um tema politicamente sensível, ou quando a gente queira garantir direitos de minorias.
as candidaturas avulsas não são nenhuma e nem outra exceção. Não garantem direitos de minorias, porque a gente não tem minorias excluídas do processo eleitoral em razão dessa exigência de filiação partidária, a não ser algumas atitudes interna corporis, de decisão interna dos partidos, o que não quer dizer que a gente tenha grupos vulnerabilizados por essa exigência. Tampouco é o caso de má vontade legislativa, porque se fosse esse o caso, nós não teríamos 4 PECs propostas no ambiente legislativo, tramitando e já com parecer, inclusive, pelo seu prosseguimento. Então, não vejo como isso pode ser feito por meio de ativismo judicial. Acho que é o caso de, sendo essa vontade do parlamento, que a gente faça por meio de uma emenda à Constituição. Um outro ponto que é muito recorrente para defender que essa alteração poderia ser feita por intermédio do ativismo e não por via legislativa, seria uma incompatibilidade dessa exigência constitucional com o Pacto de São José da Costa Rica, o que para mim também não é um argumento válido. É bem verdade que o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica elenca, né, as condições que podem ser impostas como condições de elegibilidade, que restringam, né, o exercício dos direitos políticos, que é a regra, que é a garantia. Mas veja, em 2 ocasiões, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se posicionou sobre a questão, no Ietama versus Nicarágua e no Castanheda Gutmann versus México, e nas 2 ocasiões a Corte entendeu que a condição de filiação partidária como condição de elegibilidade não fere o Pacto de São José da Costa Rica, que cabe a cada país definir o seu sistema interno, porque o que o pacto queria na redação do 23 era apenas mesmo impedir essas restrições de direitos políticos por questão de raça, de gênero, de outras questões mais sensíveis aos direitos humanos, que não sejam a mera exigência de filiação partidária. E mesmo que assim não fosse, a gente sabe que o Pacto de São José da Costa Rica, como ele não foi assimilado no ordenamento jurídico brasileiro pelo rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, ele não tem status constitucional, ele tem status meramente supralegal. O STF já decidiu que os tratados internacionais que não tenham sido recepcionados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, têm meramente status supralegal, então não parece que esse tratado tenha força para se sobrepor à Constituição. Feitas essas considerações iniciais, pela impossibilidade de permissão das candidaturas avulsas por ativismo e por não entender que elas violam o Pacto de São José da Costa Rica, eu tenho algumas ponderações que a gente precisa pensar caso a gente resolva permitir isso no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro deles é que a gente não pode fazer nenhum tipo de inserção inorgânica, né, que não tenha sido prevista de maneira sistemática, esperar que isso não tenha efeitos. O primeiro ponto refere-se a financiamento e propaganda, direito de antena, né? Rádio e TV. Veja, a gente tem um sistema de financiamento hoje majoritariamente público. Nas últimas eleições, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, foi responsável pelo financiamento de 72% das campanhas. A gente não tem cultura de contribuição por pessoas físicas, a contribuição privada para campanhas eleitorais ainda é muito parca, a gente tem uma grande dependência do financiamento público, o que foi ainda mais acentuado depois que a gente proibiu a doação por pessoas jurídicas, né, por empresas. E a gente tem um outro óbice, que a gente teve uma alteração legislativa recente que limitou o autofinanciamento, ou seja, o que o candidato pode tirar do próprio bolso para investir na campanha, a 10% do teto. Para as eleições do ano passado, na grande maioria dos municípios, o limite de gasto estava transitando ali entre uns R$12 mil, ou seja, o candidato podia custear sozinho 1.200, o que no contexto de uma campanha eleitoral, por mais módica que ela seja, é muito irrelevante. E o financiamento público, como a gente sabe, passa pelos partidos políticos. Então, a gente já starta esse movimento com esse óbice. Como é que essas candidaturas vão se financiar? Se essas pessoas não podem se financiar, se a gente tem uma cultura baixa de contribuição privada para campanhas e se o financiamento público passa pelos partidos.
Essas pessoas poderiam renunciar expressamente ao financiamento? Bom, então a gente já está abrindo mão da primeira premissa do sistema eleitoral, que é a igualdade e a isonomia entre os candidatos. Esses candidatos já começariam sem um importante subterfúgio, que é o financiamento. Afinal, campanhas eleitorais custam dinheiro. E se a gente fizesse, por exemplo, o que o México faz? Que essas pessoas têm acesso a financiamento público ou a tempo de antena, desde que elas tenham um apoiamento mínimo para sua registrabilidade, que lá é de 1%, algo equivalente, no ano de 2015, a 800 mil assinaturas. Bom, então a gente está assumindo que na campanha pelo registro, esse candidato vai despender recursos que não seriam alcançáveis pelo candidato médio. Afinal, você tem que percorrer um país à busca de 800 mil assinaturas. Não me parece que nem abrir mão do financiamento de modo geral e nem condicionar esse financiamento a uma outra via que não seja do partido político, que seja da campanha pela registrabilidade, garantem isonomia e igualdade entre os candidatos. Para tempo de televisão, a lógica é a mesma. A divisão do tempo de antena é feita a partir da representação daquela legenda partidária na Câmara dos Deputados. Como é que a gente vai definir isso para esses candidatos? Como é que a gente garante que eles tenham igualdade, a não ser que eles já partam de um princípio anterior de conhecimento, que eles sejam pessoas famosas ou muito ricas? O que reforça, inclusive, que a gente não está falando de proteção de minorias, porque alguém que tem condição de autofinanciar uma campanha ou de conseguir doações de pessoas privadas para sua campanha a ponto de lograr êxito numa campanha eleitoral, certamente não é uma minoria vulnerável, certamente é alguém que, a grosso modo, não se difere muito dos caciques partidários que os defensores das candidaturas avulsas querem derrubar. E a gente não pode ignorar que a lógica do sistema brasileiro é partidária, né? A gente vive num sistema proporcional. Então, mesmo que esses candidatos conseguissem lidar com essas questões de financiamento, de propaganda, eles teriam que alcançar sozinhos o quociente. A gente tem quocientes altíssimos. Em São Paulo, nas eleições de 2020, salvo o melhor juízo, o quociente para vereador foi de quase 90 mil votos, o que não é irrelevante. A gente teria candidatos, mais uma vez, que partem de um princípio muito anterior, porque eles não têm essa força partidária, essa coletividade que dê aso à sua campanha. E veja que essas pessoas, mesmo que elas conseguissem se eleger, a gente tem uma lógica partidária no exercício do mandato. Quando o parlamentar é eleito e ele chega à Casa Legislativa, começa a divisão das comissões temáticas, começa a organização dos blocos parlamentares, dos líderes de bancada, de quem tem efetivamente voz para tomar decisão e para vocalizar os interesses das pessoas que os elegeram. Como é que a gente espera que um parlamentar avulso, no meio de um presidencialismo de coalizão, onde o presidente negocia vários interesses com líderes de bancada, com líderes partidários, que esse candidato avulso consiga ser um parlamentar expressivo e que ele consiga levar a fim e a cabo o princípio representativo que ele foi eleito para materializar. Em países que admitem candidaturas avulsas, como os Estados Unidos, por exemplo, embora as candidaturas avulsas sejam permitidas, a gente vê os republicanos e os democratas alternando entre o poder há, no mínimo, 20 anos. Mesmo os parlamentares que conseguiram êxito, por exemplo, Bernie Sanders, que era um candidato avulso, por vezes ele teve que fazer alianças com os democratas para conseguir passar pautas que eram do interesse dele, e, aliás, ele se filiou aos democratas em 2 ocasiões, o que demonstra que um parlamentar completamente isento da lógica partidária tem 2 caminhos: ou ele se junta a algum partido lá dentro, à margem do que os seus eleitores poderiam esperar dele, ou ele se torna um parlamentar irrelevante que não tem condição de vocalizar os interesses que ele queria defender.
Então, eu acho que a gente tem um problema de igualdade e legitimidade enquanto essa pessoa está postulando aquele cargo, e depois a gente tem um outro problema de representatividade no exercício desse cargo, caso essa pessoa consiga a tarefa hercúlea de se eleger atingindo sozinho o quociente eleitoral e com todos esses entraves de financiamento e propaganda. E essa não me parece ser a lógica que o sistema brasileiro tem seguido nos últimos anos. As últimas alterações legislativas demonstraram um interesse no fortalecimento dos partidos. A gente teve cláusula de desempenho partidário para que partidos que não tivessem uma representatividade mínima acabassem não recebendo recursos públicos, não recebendo tempo de antena, porque eles não seriam representativos o suficiente, ou seja, o interesse de que apenas partidos representativos recebam recursos, consigam crescer. A gente teve cláusula de desempenho individual para evitar aquele arrastamento de voto, ou seja, para que uma figura muito personalista, que tenha votações muito expressivas, não carregue pessoas inexpressivas, ou seja, a intenção é fortalecer o partido de modo que a gente não tenha a figura do candidato acima da figura coletiva do partido, que tenha uma lista mais ou menos equilibrada, uma divisão interna de votos que seja capaz de garantir a eleição daqueles correligionários. Então, não me parece que esse feedback legislativo que a gente tem tido no sentido de fortalecer os partidos coadune com a vontade de ter candidaturas avulsas e de enfraquecer ainda mais a figura dos partidos. É bem verdade que a filiação partidária não é cláusula pétrea, mas a separação dos poderes como bem disse a Ana. Então, eu entendo que a gente tem uma definição de que essa matéria tem que passar pelo legislativo, de que o legislativo, com a legitimidade que possui, é o legitimado a decidir pela aprovação ou não das PECs que estão em trâmite, sobre a possibilidade de se isso é conveniente para o sistema representativo, mas a gente certamente não pode tomar essa decisão sem pensar de forma sistêmica como nós vamos lidar com matéria de financiamento, de isonomia entre os candidatos, de tempo de antena, de coalizão desses parlamentares no momento depois. Então, me parece que não é simples assim, não é passível de ser inserido de forma inorgânica, e é algo sobre o qual a gente deve se debruçar. A experiência de outros países que adotam, como mencionei, em especial os Estados Unidos e o México, que são o objeto do meu estudo, não demonstram para mim que essa garantia ao exercício dos direitos políticos materializada pelas candidaturas avulsas traga grandes soluções, ao contrário, traz grandes problemas. São essas as reflexões que eu queria dividir, Andréia, sem mais delongas. Agradeço novamente pela oportunidade de falar no evento. Boa tarde, Marina. Queria agradecer a exposição. É um tema realmente assim, muito, muito importante. Eu, na verdade, adorei essa expressão inserção inorgânica. Eu acho que representa, assim, resume bastante a preocupação que você teve em explicitar. Não é um tema de defesas de paixão, uma questão que realmente, se for para ser analisada, né, tem que ser analisada de forma sistêmica. O nosso sistema político não foi construído para existir, né, candidaturas, essa é a grande verdade. Então, assim, como todos os obstáculos que a Marina expôs durante o artigo dela, eu acho que está bem claro, não que ele seja proibitivo de candidaturas, né, independentes, mas ele não foi construído sob essa premissa. Então, inserir uma premissa sem uma reconstrução estrutural do sistema, né, provavelmente vai trazer mais problemas do que soluções, né? Então, acho que a Marina expôs bastante, não só os eventuais problemas, os objetivos que teriam, né, da candidatura independente, que seria exatamente possibilitar novos atores políticos, novas minorias, né, que acessassem, e talvez esses problemas não possam ser resolvidos com a simples possibilidade de candidatura independente, se não for reformulado toda a estrutura sobre a qual nosso sistema político foi construído. É uma estrutura complexa, imbrincada, que trata de questão de sistema eleitoral, de financiamento, de acesso à televisão e rádio, de propaganda. Então, é bem complexo.
Parabéns, Marina, pelo artigo. Realmente é um tema que está no STF também, né? Mas eu espero que o STF fique onde está nesse caso e o debate, se for o caso, realmente caminhe pelo legislativo, que seria, na minha opinião, a única arena competente para análise, né? Adiantando demais aqui minha opinião, mas a única arena competente para eventual debate sobre o assunto. E esses artigos são importantes para demonstrar que existem questões complexas que têm que ser analisadas quando da análise desse tipo de alteração na estrutura política. E vamos então para o nosso... Eu vi que tem algumas perguntas já no direct. Eu vou pedir quem quiser, estiver assistindo, quiser ir mandando as perguntas. Ao final, eu vou redirecionar as perguntas. Se puder colocar para quem foi a pergunta, né, no momento, que eu já vi que tem duas aqui. Ao final, eu vou redirecionar tanto para o palestrante, né, o palestrante específico sobre a pergunta, mas se outros também quiserem comentar o tema, eu vou agradecer. Então, quem quiser pode ir mandando as perguntas pelo chat, que ao final eu vou abrir o espaço para os panelistas responderem. Então, vou chamar o último paper, que é do Ronaldo Quintanilha Silva, sobre judicialização da política, o uso das ações diretas de inconstitucionalidade pelos partidos políticos. Ele é mestre em Poder Legislativo e trabalha na Câmara dos Deputados. E, na verdade, foi um artigo escrito em conjunto, porque são dois Ronaldos, eu me confundi. Então, o Ronaldo Quintanilha Silva e o Ronaldo Oliveira de Mello, que é graduando em Direito pela Universidade de Brasília. Ronaldo. Olá, pessoal. Me junto aos demais aí para expressar minha grande satisfação de estarmos juntos aqui, né? Dedicarmos esse tempo para poder refletir um pouco mais sobre as instituições. Olha, o simpósio está de parabéns. Eu também tenho que agradecer a todos aí pela organização. E um simpósio que dá mais um exemplo desse momento que vivemos, né? Que é um momento difícil que passamos, onde as parcerias são necessárias, né? Então, o simpósio ele é uma realização em conjunto da UNB, como a professora, doutora mediadora já falou, né? Entre a UNB, por intermédio aí do departamento do Instituto, né, de Matemática Aplicada, e a Câmara dos Deputados, né? Que por meio do CEFOR, que tem sua pós-graduação, onde organiza o mestrado, e eu sou fruto desse mestrado lá da Câmara, com muito orgulho, né? Eu defendi minha tese de dissertação no ano passado, durante a pandemia, e o CEFOR ele organiza esse mestrado, e parece que já é um dos únicos órgãos, né, que tem capitaneado um curso de tamanha envergadura, né, que é um mestrado que já tem aí 8, ou está na 8ª ou 9ª edição, né? É um curso muito bom, que tem professores aí excepcionais, um corpo docente muito bom, assim como o UNB trouxe a sua excelência e juntos nessa parceria organizaram esse evento, estão de parabéns. E parceria também foi o que nós fizemos, eu e o Ronaldo, né? O Ronaldo aí está finalizando o seu curso de Direito na UNB. Pensamos nós dois se podíamos, de alguma forma, contribuir com essa discussão e trouxemos essa breve pesquisa, né? E olha, em tempos difíceis, como mencionei, que a todo momento escutamos a palavra ciência ser mencionada, né? Nos noticiários, nas redes sociais, só se fala em ciência, né? A ciência, principalmente a ciência médica, né? Já aqui estamos falando da ciência política, da ciência jurídica, que também alguns esquecem, mas as duas possuem a sua importância muito grande, né? Porque são essas ciências que dão possibilidade da gente aperfeiçoar as nossas instituições. É importante a ciência que mencionei, que está todo momento sendo comentado, sim, mas sem estruturarmos as instituições para que possam fornecer e entregar ao cidadão políticas públicas de qualidade, né? O que adianta o recurso ser destinado de forma equivocada ou de outra maneira. Então, a ciência política é nesse contexto aí de ciência política que o nosso artigo se assenta, né? Estudando a relação das instituições políticas, né? Uma área já tradicional da ciência
política brasileira, o relacionamento, principalmente o relacionamento e esse arranjo institucional entre os poderes. Então, a nossa pergunta problema, né, quando a gente sentou para pesquisar, e eu, Ronaldo, vamos dividir o tempo aqui, viu? Vou falar um pouquinho e logo na sequência o Ronaldo também, meu xará, vai participar, dando os dados finais e a conclusão do nosso texto. Então, eu vou ser bem breve aqui. Então, a nossa problema foi o seguinte, os partidos políticos, eles utilizam as ações diretas de inconstitucionalidade, né, as ADIs, como uma estratégia política? Se eles utilizam isso, de alguma forma utilizam como estratégia política, e se isso, então, promove a judicialização da política. Como já mencionou aí o Lucas na sua apresentação, falou muito e muito bem sobre esse ativismo, essa judicialização da política, ou politização, né? Já foi falado, e a própria Luísa também, né, no seu tema de mestrado lá, ela mencionou de você estudar as ações diretas contra as emendas constitucionais. Então, nós estudamos isso aqui na nossa pesquisa, só que com escopo diminuído, de 2 anos, 2019 e 2020. Achamos que poderíamos aí aproveitar os já anteriores artigos e pesquisas sobre o tema, que, olha, são muitos, viu? A gente tem que reconhecer aqui trabalhos excepcionais, como o próprio projeto FGV, que tem o STF em números, também tem o próprio STF com seu site disponibilizando várias estatísticas sobre as ações que lá tramitam, mas também tem artigos e pesquisas como o Luiz Werneck Viana, Burgos, Vinícius Zuculotto, todos eles aí já estudaram bastante essas ações e essa participação dos partidos políticos entrando com ações no STF. Nós aproveitamos esses temas para ver se persistiam os achados encontrados por esses autores e nos preocupamos também com o ano de 2020, que o ano de 2020 marcado aí pela pandemia, se isso, de alguma forma, já no senso comum, a gente entenderia que sim, isso impactaria, mas impactaria quanto, né? Em números, né? Então, a gente foi correr aí atrás dos números para poder entender melhor e, de alguma forma, promover aí a discussão, a reflexão e a contribuição para o fortalecimento das nossas instituições. Então, o escopo 2019-2020, fizemos um banco de dados com as ADIs, então estudamos as ADIs, partindo de um número maior, mas depois ficamos só com as ADIs aí apresentadas pelos partidos políticos nesses 2 anos. Eu vou apresentar 2 dados aqui na frente e logo na sequência o Ronaldo continua. Então, dessas ADIs, pessoal, o STF disponibiliza lá de 2000 em diante, de fácil acesso em seu site, de 2000 até 2020, tramitou ali no STF mais de 5.000 ADIs. 5.000 ações, né, de controle concentrado. 4.500 são ADIs. Então, a gente olhou e falou, vamos ter que estudar as ADIs, porque elas predominam, né, nesse tipo de controle. Então, pegando essas ações, com picos, aí estudo de outros autores, picos, por exemplo, no governo do presidente Lula, de 306, 305 ações. No ano de 2020, e aí, com impacto aí, em razão da pandemia, tivemos aí 354 ações diretas de inconstitucionalidade. Mas aí, não só de partidos políticos. A gente teve que aí comparar com ações entradas pela Procuradoria, por associações, né, ou confederações, todas elas a gente ranqueou para verificar onde se posicionava os partidos políticos. Então, eles permaneceram ali, ocupando a 3ª colocação, confirmando estudos anteriores também, né? Então, o partido sempre ficou ali entre 4º e 3º, só que nesses 2 anos, em 3º lugar, quase que empatado com a Procuradoria-Geral, com 143, 144 ações, os dois, e distante das associações, marcando aí um fato interessante que foi essa abertura, que também já foi falado, do STF, uma abertura aí, uma democratização da justiça e o aumento dos legitimados, né? Então, a gente vê ali as associações, as confederações, a própria OAB, com um número bem significante mais à frente, e logo em seguida vem a PGR e os partidos políticos. E vejam que os partidos políticos,
na terceira posição, quase que empatado, mas o PGR, quando a gente foi agora numa análise mais qualitativa, então entrando lá nas ações para analisar, né, as ações que fizemos o levantamento, o PGR, grande parte das suas ações, praticamente 30%, são ações muito padronizadas. São ações que queriam ali verificar alguma legislação estadual, né, alguma legislação estadual que confrontava com a Constituição, não tinha nenhuma relação com a pandemia, mas ações que a Procuradoria entrava praticamente em 20, em 23, né, quase todos os estados, em constituições estaduais, havia aquele tipo de artigo, né, confrontando com a Constituição, e a PGR queria ali fazer tipo uma padronização, e isso vai logo desaguar no Supremo Tribunal Federal, servindo aí como um órgão de harmonizador federativo, né, dentro da federação, consolidando esse tipo de interpretação. Não teria outro caminho, nem o próprio Congresso teria como resolver essa questão, teria que ser por essa via mesmo, né? E mais um dado interessante, de primeira vista, você pode pensar, não, esses temas são, em maioria, do Congresso Nacional, que são discutidos pelos partidos. Mas não, né? A maioria do diploma contestado, né, que a gente fez esse levantamento, qual era o objeto dessas ADIs? A maioria desses diplomas, aí são 595 ADIs, contando todos os legitimados, né? A maioria desses diplomas são de legislativo estadual. Então, é o problema lá nos estados que depois vai, como disse, finalizar no Supremo Tribunal Federal. E, em segundo e terceiro, diplomas de origem do Congresso Nacional, Federal e do Poder Executivo, que são as medidas provisórias e os próprios decretos, né? Por exemplo, agora, recente, os decretos de armas aí, que teve muita discussão, né, envolvendo a liberação de armamento. Então, disparado aí, o Legislativo Estadual é o responsável por gerar essas ações no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente passa para outros dados, na sequência, para a gente confirmar o porquê, né? Se esses partidos usam ou não de forma estratégica esse tipo de ação. E o Ronaldo que é o meu parceiro aí, na coautoria, ele vai finalizar a nossa apresentação, e eu queria, antes de passar para ele, falar uma frase do ministro Barroso, que foi quem abriu nosso simpósio, né? Eu tive a oportunidade de assistir, mas eu vou fazer uma paráfrase com o que ele disse lá, que é o seguinte: no mundo, ele usou o direito, mas eu vou abrir aqui uma exceção e falar aqui da política, né? Então, no mundo ideal, a política resolveria todas as suas questões, né? Todas as suas questões, ponto final. Com raríssimas exceções, teria que recorrer aí ao Poder Judiciário. Isso no mundo ideal. Agora, no mundo real, a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes as situações serão levadas, sim, ao Poder Judiciário, e cabe a essas instituições estarem fortalecidas e em condições, né, de atender a demanda dentro do ordenamento jurídico que nos encontramos. Ronaldo, tem como você pedir para a moderadora passar para o Ronaldo, que ele vai só finalizar? Pode dar sequência, o Ronaldo, que é o coautor. Muito boa noite. Novamente, eu agradeço a oportunidade, nós agradecemos, né, Ronaldo, de estarmos aqui, de termos sido selecionados, né, para poder apresentar neste simpósio nosso artigo produzido de maneira muito, muito próxima e muito proveitosa a respeito da nossa política, né, as suas influências e confluências com o Poder Judiciário. Bom, para primeiro entendermos como funciona essa via, a utilização da via de utilização do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, precisamos entender como funciona o processo legislativo. E por processo legislativo, nós entendemos como um conjunto de atos realizados pelos órgãos do Poder Legislativo, de acordo com algumas regras pré-fixadas, com o fim de elaborar as nossas normas jurídicas. E aí, quais são essas normas jurídicas que são elaboradas e produzidas por esse processo legislativo? Nós temos as emendas da Constituição, e aí como foco do nosso Congresso Nacional, as leis complementares, as leis ordinárias,
dentre outros tipos, né, normativos que estão lá estampados no artigo 59 da Constituição Federal. Para tanto, né, essas regras de elaboração, elas estão definidas na Constituição Federal, no seu capítulo do Poder Legislativo, e também nos seus regimentos internos, tanto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e, é claro, nas câmaras e assembleias e dos estados e municípios, dentro dos seus respectivos regimentos. E é, portanto, dentro das especificações de regramentos nestas casas, que se encontram, né, como as águas de um rio, como utilizamos belíssimamente disse o autor Beneto, citado no nosso artigo, que o processo legislativo e os partidos políticos se encontram, né, como o encontro das águas entre as fases daquele. E neste encontro, ou seja, nessa participação de suas influências, que alguns partidos políticos têm atuação majoritária, outros atuação minoritária. E essa intensidade, ela acaba sendo definida de acordo com essas agremiações, de acordo com os blocos, lideranças, e dentre outros importantes fatores. E essas participações, sejam em comissões ou deliberações, elas perfazem, elas se entrelaçam nas fases diversas do processo legislativo. E aí, quais são essas fases? São inúmeras: iniciativas, debates, discussões, comissões, audiências públicas, votações e aprovações. E é neste percurso procedimental que existem as implicações concernentes a essa participação. Ela acaba sendo efetiva ou inefetiva, de acordo com os tratados intrapartidários e interpartidários que acabam privilegiando e assumem características que podem prejudicar as prerrogativas de determinadas pautas de apoio minoritário e, portanto, podem acabar enfraquecendo a utilização de alguns instrumentos que estão à disposição para a oposição daqueles, né, que não possuem interesse no prosseguimento daqueles atos normativos em fase de elaboração e tramitação. E bem como esses próprios acordos, eles podem acabar impondo obstáculos decisórios às votações que ocorrem, a votações de proposições de emendas nesses projetos, e também, quando, a título de exemplo, tramitados em regime de urgência, eles podem oportunizar dificuldades em obter votos favoráveis, né, em matérias sensíveis aos seus interesses, né, quando opostos. E aí, como é que ocorre, se dada a fragilidade dos instrumentos disponíveis a esses partidos, como é que eles se rebelam contra essa impossibilidade de instrumentos ou essa fraqueza de utilização desses instrumentos? Eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal. É claro, quando essa norma adentra o ordenamento jurídico e possui os seus plenos efeitos. Bom, para que essa recorribilidade seja efetiva, é necessário que esses partidos políticos eles encontrem uma via adequada para o questionamento dessa matéria que ele está levando aí ao pleito do Poder Judiciário, né? Ao crivo do Poder Judiciário. E aí, de acordo com a doutrina majoritária, em se tratando de controle concentrado, o foco do nosso artigo, nós temos, conforme leciona o ministro Alexandre de Moraes, o controle difuso, que é aquele caracterizado pelo fato de ser exercitável perante um caso concreto, né, e aí decidido pelo Poder Judiciário, e o controle concentrado ou abstrato de inconstitucionalidade, quando se pugna pela declaração de inconstitucionalidade de lei ou que independe da existência de um caso concreto. E é justamente no controle concentrado, nessa independência de um caso concreto, uma decisão concreta, é que nós definimos aí como escopo de estudo do nosso artigo as ações diretas de inconstitucionalidade, que é uma das espécies, né, um dos instrumentos processuais que existem dentro desse controle concentrado. E aí, claro, os partidos políticos, né, como um dos grandes sujeitos ativos legitimados à proposição dessas ADIs, que chamamos de ADIs, ações de declaração de inconstitucionalidade, os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional, eles podem utilizar essa via pertencente ao controle concentrado, e essa via, ela presta a finalidade de expurgar do próprio ordenamento jurídico qualquer ato normativo ou lei que seja incompatível com a ordem jurídica constitucional vigente. E, portanto, nós conseguimos identificar, diante do nosso estudo, de acordo com os dados disponibilizados pelo próprio sítio do Supremo Tribunal Federal, seu site, é que, majoritariamente, esses partidos políticos, eles possuem um papel preponderante, um papel expressivo
e atuante frente a esses processos em trâmite ou que possivelmente aguarda desfecho no Supremo Tribunal Federal, em se tratando de impugnação de lei ou ato normativo aprovado ou originado lá no Congresso Nacional. E, em grande parte, essa judicialização ela tem fruto de algumas perdas exaustivas no debate interno lá na Câmara dos Deputados. E essa legitimidade universal dos que possuem os partidos políticos e que ainda não precisa eles comprovarem pertinência temática, diferente de alguns, para o ajuizamento dessas ações, é o que permite essa recorribilidade, né? A revisão abstrata do próprio Supremo Tribunal Federal e a utilização dessa via. E aí, quais são os principais campos temáticos de atuação? Como o cerne do nosso estudo reside nos anos de 2019 a 2020, nós encontramos uma preponderância, claro, não em 2019, mas em 2020, de 43 ações a respeito da pandemia do novo coronavírus. E também, em segundo lugar, pensando sobre a administração pública, 21 ações em 2019, 34 em 2020. E aí, em terceiro lugar, sobre regulação da sociedade civil. Bom, e como um dado interessante, o próprio Supremo Tribunal Federal tramitava 58 ações questionando a constitucionalidade de alguns atos, né, que tiveram como origem ou impulsionados pelo Poder Executivo, né, a Presidência da República, em que os partidos políticos tiveram 58,62% de êxito. E aí, dentro do nosso estudo, 43 dessas ações são ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, é importante ressaltar, de maneira bastante rápida, a atuação dos partidos de oposição, que acabam representando para nós cerca de 54,6% das ADIs protocoladas. Em primeiro lugar, o Partido Democrático Trabalhista, né, com cerca de 12,6% de ações impetradas, seguido pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSOL e também o Partido dos Trabalhadores, com um nível bastante grande de ações sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. E aí, será que vale a pena essa recorribilidade a essa via? Bom, a partir dos nossos estudos, nós conseguimos constatar que das 82 ações que aguardam julgamento, né, esses partidos conseguiram, dentre aquelas que tiveram julgado liminar ou o seu julgamento do desfecho final, um êxito no julgamento liminar de 25% dessas ações, muito parecido naquelas ações cujo desfecho tenha se dado com o deferimento ou o indeferimento daquela ação, né? A procedência ou a parcial procedência. E, por fim, como conclusão, em resposta à pergunta feita pelo nosso paper, se os partidos políticos encontram ou não satisfação de seus feitos na arena legislativa, nós entendemos que sim. Conforme os dados que nós obtemos, foi demonstrado que essa judicialização da política não é só uma segunda alternativa, como pensávamos, né? Mas uma via imediata em alguns casos. E, portanto, vale sim muito a pena a recorribilidade pela via da ADI no Supremo Tribunal Federal como consequência, né, da atuação da Corte frente a esses processos. E o STF, como nós concluímos, não está só servindo, em primeira análise, de uma extensão da arena legislativa, mas uma opção bastante estratégica dos partidos políticos de combater essa atuação legislativa outrora lá no processo legislativo. Ou seja, há de fato uma expansão dessas ações, né, em trâmite lá, onde se dá a ineficácia ou a perda na arena legislativa, mas é claro, com desfechos que são significativos não só no êxito, mas também na discussão dessas pautas e essas discussões. Ou seja, para finalizar, essas ADIs, né, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas funcionam como um importantíssimo canal cujo êxito, né, é assentado e revelam que os partidos políticos são os importantes protagonistas do processo, seja como promovedores de vetos aos textos desconformes à Constituição, ou seja, na equalização dos seus interesses, né, levando ao crivo do Supremo Tribunal Federal, de maneira positiva ou negativa, a judicialização de temas importantes e afetos da vida da política, e, claro, e que tem os seus fatídicos desdobramentos. Nós queremos agradecer a organização do evento, queremos agradecer a condução da doutora Andréia e a todos os excelentes expositores, colegas que estão aqui conosco, e, enfim, a Câmara dos Deputados da Universidade de Brasília. Já quase boa noite, né? Queria agradecer o Ronaldo Mello e o Ronaldo Quintanilha pela apresentação. Eu acho que esse paper, ele
ele casou muito bem com o painel, porque ele trata exatamente como se fosse meio que um movimento inverso, né? Como o legislativo vai reagir, né, a esse espraiamento de poder do judiciário. Então, ele vai se beneficiar desse aumento do poder, tentando acionar e influenciar a agenda do STF, de forma que, quando o partido político não consegue atuar na sua, digamos assim, na sua arena originária, né, que é a esfera política e legislativa, ele se aproveita, né, desse canal que ele tem constitucionalmente aberto para acionar o STF e tentar influenciar. Então, esse aumento de ações, eu trabalhei de 2013 até esse ano passado, 2020, fazendo controle concentrado, fazendo manifestação do advogado-geral pela Advocacia Geral da União, e eu observei, assim, em loco, o aumento vertiginoso dos processos, né, ajuizados pelos partidos políticos, né, uma questão que virou quase uma... hoje em dia é quase que uma atuação regular do partido político, essa atuação perante o STF, né? Eles precisam dessa legitimidade de contestar decisões que foram tomadas na arena política e não contaram com o apoio daquele partido, é como se fosse uma nova forma de demonstrar a insatisfação do partido com a decisão tomada na arena política. Então, o artigo vem fechar toda essa discussão que a gente teve na tarde de hoje, que é exatamente como essas duas esferas vêm dialogando, né? Como o sistema político, principalmente o poder legislativo e o poder judiciário, vem, na verdade, em ação e reação, né? Eu acho que esse artigo e os outros também demonstram muito essa questão, né? A ação e reação. À medida que o STF foi aumentando os seus poderes, ele também acabou se transformando num loco de acionamento político, né? E tudo isso tem um custo, né? Tem um custo para o sistema judiciário, tem um custo para o sistema político, que deixa o jogo político muito mais complexo, mais difícil de antever, né, o poder e a competência de cada um dos partidos. Dos partidos não, dos atores. Eu acho que eu vi que até o pessoal já tinha respondido no chat, mas considerando que a gente tem aí 20 minutinhos ainda, eu vou passar aqui a questão da pergunta, e eu acho que essa pergunta foi direcionada para o paper do Lucas, que veio da Kelly Viviane, se não seria temerário o Supremo Tribunal abrir brechas para mudar o entendimento da funcionalidade dos atos, eu supondo aqui atos internos, né, mas praticados nos poderes com essa doutrina. A doutrina é porque eu meio que perdi aqui o time, mas eu imagino que foi quando o Lucas estava falando sobre a doutrina dos atos interna corporis. Então, Lucas, sim, foi nesse e momento. os demais painelistas quiserem fazer algum comentário também sobre, né, se entendem que é temerário ou não essa ampliação de competências e poderes do STF. Mas primeiro, Lucas. Claro, claro. Primeiro, gostaria de agradecer pela pergunta e esclarecer que realmente é um ponto extremamente sensível. Isso foi até um dos destaques de eu ter elegido essa pesquisa, de ter indicado ela como preferência para esses estudos. E o meu apontamento inicial é que a necessidade de justificação da jurisdição constitucional e a necessidade de atuação independente e livre e autônoma do parlamento, eles andam coligados no projeto da Constituição. E assim, tanto para a possibilidade do controle judicial dos atos do Poder Legislativo, quanto para sua impossibilidade, deverão ser estabelecidos parâmetros bastante rígidos, claros e coerentes. O que ocorre com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é que, nada obstante haja essa doutrina dos atos interna corporis em sua configuração atual, com o resgate, a tradição da doutrina pela impossibilidade da revisão desses atos, há um certo movimento, ao mesmo tempo, de revisão dessa postura pela própria aplicação desse instituto. E o que é pernicioso, nesse caso, é justamente a ausência de parâmetros, de requisitos e de critérios, tanto hermenêuticos quanto conceituais, para definir em que circunstâncias estamos tratando de atos interna corporis, em que há autonomia do Poder Legislativo, mas que ele deve cumprir e obedecer os termos constitucionais, ou quando essa autonomia não pode ser utilizada como pretexto para descumprir normas regimentais, normas constitucionais. Mas, a princípio, e tentando responder a sua pergunta muito diretamente, sim,
o controle judicial dos atos do Poder Legislativo sobre a ótica dos atos interna corporis deve ser visto com cuidado, com extremo rigor, e deve ser visto como uma medida excepcional, dada a capacidade e a competência de interpretação dos próprios regimentos internos pelos parlamentares, pela sua autonomia e independência. Contudo, devemos também preservar as garantias do Estado Democrático de Direito, consubstanciadas nos princípios democráticos e também no devido processo legislativo, de modo que o essencial da necessidade de reconfiguração dessa doutrina nos marcos do Estado Democrático de Direito seja entender que não há conflito entre Constituição e democracia nesse sentido. Talvez uma possibilidade a longo prazo seja a própria reconfiguração do que entendemos como controle concentrado de constitucionalidade, de seu caráter rígido, as possibilidades de flexibilização desse controle para intermediação entre os autores, por exemplo, como é o caso no Canadá. Então, assim, é uma possibilidade de tanto satisfazer a sua pergunta quanto trazer uma proposta para ela. E eu espero ter esclarecido na medida do possível. Obrigada, Lucas. A pergunta foi posta pela Kelly Viviane. Se ela ainda estiver aí assistindo, quiser fazer algum comentário, continuamos abertos. No mais, eu acho que não chegou nenhuma... Vou só pedir para a Cristiane confirmar, Cristina, se não chegou nenhuma outra pergunta. Se algum dos outros panelistas tem interesse em comentar essa questão da interferência do STF, também me parece que com esse voto... Pois é, que essa pergunta não sei de qual foi. Me parece que com esse voto o STF devolve a bola para o Legislativo, mas quem daria a palavra final no cenário de violação flagrante, eu acho que era na palestra da Ana. Mas, Joelson, você gostaria de falar? Acho que abriu a câmera, eu fiquei na dúvida aqui. Sim, nós não podemos esquecer a razão de ser de toda, não só a criação, mas da consolidação de instituições como o Poder Judiciário, como o próprio Supremo Tribunal Federal. É inequívoco que ele tem o papel contra-majoritário e de garante da Constituição, dos próprios direitos fundamentais. Nós já há muito superamos aquele modelo que a Constituição dispunha apenas sobre a organização do Estado e o funcionamento das suas instituições. Não é uma mera coincidência que a Constituição Cidadã de 88 comece justamente com os direitos fundamentais. Diferentemente do que tínhamos no passado, que podia começar com a organização do Estado, a Constituição começa pelos direitos fundamentais. Então, essa é uma ótica que me parece não podemos esquecer, e mais, se estamos a discutir protagonismo, se estamos a discutir a universalização do sufrágio, e eu digo sempre, mais do que do ponto de vista formal, do ponto de vista material, no sentido de que não somente a gente assegura o direito ao voto, mas a gente assegura, inclusive, as condições concretas de real participação, e mais do que isso, real representatividade de todos esses segmentos, não dá para imaginar que o Supremo não terá mesmo um número maior de demandas à medida que mais as pessoas participem. E, como o Lucas pontuou muito bem, o nosso desafio não é nem propriamente mais em relação às questões interna corporis, por exemplo, e outras. De como fazer essa sintonia fina entre a democracia e o constitucionalismo, enfim, como diferentes autores já se dispuseram a estudar, né? Dworkin como referência aí em relação a todos eles, né? E num processo de incremento do diálogo, da participação. Então, é isso que me parece de fundamental importância. E na medida que o Supremo atua, que assegura as garantias constitucionais, que faz esse papel contra-majoritário, inclusive, garantindo ações afirmativas, garantindo uma maior participação de vários segmentos e, inclusive, declarando a inconstitucionalidade de leis votadas, a princípio, majoritariamente no parlamento, é muito natural essa reação
que vemos hoje, mas não, isso não deve nos impressionar. O que deve nos impressionar são os ataques, até mesmo pessoais, ao invés de uma crítica construtiva de aperfeiçoamento, de aprimoramento, são os ataques à existência da própria instituição. É isso que me preocupa e é isso que me parece que deva ser, na verdade, o ponto central, fulcral do debate. Como é que a gente consegue fazer uma crítica construtiva de aperfeiçoamento, de aprimoramento das nossas instituições, sem se voltar contra a democracia, os retrocessos democráticos, sem fomentar práticas autoritárias, arbitrárias de poder, sem esse saudosismo de momentos críticos para a nossa democracia, enfim, sem comprometer a própria instituição e muito menos ofender aos seus próprios integrantes. Queria agradecer muito as palavras do Dr. Joelson. Eu acho que a questão é exatamente, estamos aqui todos no ambiente de academia. Eu acho que todas as decisões judiciais, administrativas e legislativas estão abertas a críticas construtivas e doutrinárias, devemos apontar os riscos, né? Riscos não apenas no sistema político, como a Marina trouxe, existem riscos consequencialistas fiscais, existem riscos financeiros, existem diversos riscos em qualquer decisão. Então, todas elas estão abertas na democracia para o debate, mas é exatamente o debate deve ser feito sobre estruturas, sobre doutrinas, nunca contra pessoas, né? E as instituições, elas são complexas, elas têm um funcionamento complexo e é importante que elas continuem funcionando e evoluindo no próprio funcionamento e nas suas competências. E que não é, nenhuma instituição vai acertar sempre, né? Eu faço parte da Advocacia Geral da União, que é do Poder Executivo, temos aqui representantes do Legislativo, né, que trabalham na Câmara. Então, a gente sabe, nenhuma instituição vai acertar o tempo inteiro, mas a gente está aqui para aprimorar o debate, para aprimorar o funcionamento e a estrutura das instituições. E, de forma alguma, eu acho que também hoje, né, todos os debates aqui foram realmente muito bem estruturados, e de forma alguma existe nem sentido, né, e nem razão de ter qualquer tipo de ataque pessoal. Concordo 100% com o Dr. Joelson, mas, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente precisa dizer, né, que não precisaria ser dito, mas a gente precisa dizer. Algum outro painelista gostaria de fazer algum comentário? Doutor Ronaldo Quintanilha, por favor. Ô, André, eu queria complementar aí não sobre a pergunta, mas sobre a exposição do Lucas, no caso que ele estuda concreto, né, no caso concreto da eleição da mesa, a ADI 6524, né, interessante que depois dela, e o placar foi apertado, né, foi 6-5, e olha, lá dentro da Câmara, nos bastidores, se contava aí com até a possibilidade, sim, da reeleição dentro da mesma legislatura, né? Muita gente, ouvi muitos atores políticos contando com essa decisão, mas no final foi 6-5, né? Com a proibição, então, de reeleição na mesma legislatura, conforme estava lá no texto constitucional. Agora, eu queria só acrescentar, e lógico que o Lucas já deve saber, né, mas, assim, interessante que, depois disso, partidos políticos entraram com ações contra essas reeleições nos assembleias legislativas, né? Então, porque esse artigo não é de reprodução obrigatória, né, nas constituições estaduais, né? E aí tem assembleia que o presidente da Assembleia já estava lá há 10 mandatos, 20 anos. Né? Estamos em 2021, mas havia presidente de um órgão que estava 20, né, 10, 15, 20 anos naquela mesma posição. Né? E aí, isso foi agora, né, houve uma revisão de jurisprudência, né, isso tem sido, né, proibido, né? Não pode mais essa reeleição nas assembleias, nem nas câmaras municipais, né? Isso é muito interessante, né, com relação a essa ADI aí. Só isso e agradecer mais uma vez. Obrigada, Ronaldo. Ana, você levantou a mão? Não, só para concordar com tudo que foi dito pelo Dr. Joelson e contribuir de alguma forma, eu acho que o que mais assusta nesses casos é que tem algumas competências do STF que ficam meio em zonas cinzentas, né? Então, eu acho que seria de bom proveito para todo mundo e até para os próprios ministros trabalharem com mais segurança, que algumas legislações fossem um pouco atualizadas. Então,
Eu penso muito no caso que eu estudo, que é o de controle de emendas, os casos de mandado de segurança contra PECs, que ainda estão ali no processo de aprovação, e daí o deputado vai lá também, tendo a ver com a pesquisa do Ronaldo, o partido vai lá e já entra no STF antes mesmo da emenda ser aprovada, e isso, querendo ou não, atrapalha um pouco também a dinâmica política e aquilo que é tão bom dessa dinâmica, que é o diálogo e o convencimento do dia a dia mesmo do Congresso. Então, acho que seria de bom proveito para os próprios ministros que algumas situações fossem melhor regulamentadas, que eu acho que esse caso específico de mandado de segurança contra a PEC, que não está escrito em lugar nenhum especificamente que poderia, mas também não está escrito que não poderia. Então, é só contribuir, que tem alguns casos que ficam na zona cinzenta e isso acaba sendo prejudicial. Mas, de resto, concordo com tudo. E foi muito bom ouvir todo mundo falar, pesquisas muito interessantes. Obrigada, Ana. Mais alguém gostaria de falar antes de encerrarmos a mesa? Eu não estou vendo ninguém aqui com a mão levantada. Então, acho que é isso. Queria agradecer a todos os panelistas, né, a todos os debates. Hoje a gente teve, né, ficou, acho que bem claro que o sistema político ele perpassa necessariamente a atuação do judiciário no país, e isso é uma decorrência da estruturação, né, que foi feita da separação dos poderes, né, do país, que a gente tem esse freios e contrapesos. Lembrando, na maneira que eu te falei, temos um princípio da separação e independência dos poderes, mas temos freios e contrapesos. Então, temos interseções, sim, atuações de interseções. Essas atuações, elas geram, de fato, alguns casos limítrofes que nem sempre são fáceis de serem resolvidos, mas são exatamente os casos limítrofes que nos levam ao estudo e o aprimoramento, né, tanto das instituições como do funcionamento das instituições, e que instigam o nosso contínuo estudo e debate de todos. Então, acho que por hoje é só. Queria agradecer a todos novamente, e a gente se vê amanhã, então, nos próximos painéis. Agradecer também, eu vi aqui até o comentário do professor Maurício Bugarin, que foi quem me convidou para a banca hoje. Obrigada, professor Maurício, e parabéns novamente a todos os organizadores do evento. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite, parabéns a todos pelas apresentações, muitos aprendizados.